Álgebra potenciação. Questão número 1. Qual o valor de x da igualdade? Aí vem uma igualdade com vários expoentes e vamos lá, solução. Primeiro, essa igualdade, ela fica demonstrada aqui que o valor do x, o x, ele está lá em cima, é o último expoente. Então, isso pode dar nesses casos, pode ser que a probabilidade que nós venhamos a cortar a base e encontrar o x lá em cima. Então pode ser quando acontecer essa situação, que o valor de x está lá em cima no último expoente, pode ser um indicativo que nós venhamos a cortar a base, que geralmente nas potências nós cortamos, assim, na maioria das vezes nós vamos cortando expoente, mas também pode ser que nós podemos cortar a base, desde que elas sejam iguais, do mesmo lado da igualdade. E aqui também é uma igualdade com expoentes. E nós vamos agora dar um lembrete aqui sobre o valor do 0,2. O 0,2 ele é igual a 2 décimos. 2 décimos é a mesma coisa que 0,2. Se nós formos transformar um decimal para uma fração, de acordo, se nós andarmos uma casa em cima, a gente tem que andar uma casa embaixo. Se andar duas casas em cima, duas casas embaixo. E uma casa é 10, duas casas é 100, três casas é 1000. Então, no caso do 0,2, nós podemos transformar para 2, andando uma casa só em cima. E anda uma casa também embaixo no denominador. Ou seja, multiplica por 10 no numerador e divide por 10 aqui. Multiplica por 10 e divide por 10. Então, o 2 décimos, ele também pode sofrer uma diminuição pelo máximo divisor comum. Ou seja, o máximo divisor comum é o 2. Eu divido por 2 e por 2. Então, o 2 dividido por 2 dá 1 e o 10 dividido por 2, 5. Então, o 0,2 é a mesma coisa que 1/5. E 1 sobre 4 dividido, esse decimal dá 0,25. O outro lembrete é que quando nós temos uma potência em que o expoente é negativo, nesse caso o 6 está menos 6 é negativo, nós invertemos o número da base. Então, por exemplo, nesse caso aqui, a base é 5, vai ficar 1 sobre 5 elevado a 6. E o sinal muda. Ao invés de ser menos 6, passa para ser mais 6. Então, vamos pegar aqui essa equação, vamos repetir ela aqui embaixo e vamos resolvê-la. Vamos lá. Então, primeiro que nós vamos fazer, esse 0,2, como nós vimos, ele é igual a 1/5. Então, como eu tenho 1/5 do lado direito, eu passo esse 0,2 aqui para 1/5. Aí eu vou poder cortar essa base dos dois lados e vai ficar só o expoente. Do lado direito vai ficar o expoente 4 elevado a menos 7 elevado a menos x. E do lado esquerdo vai ficar o expoente 0,25 elevado a 1 sobre 7 elevado a 2. Então, vamos transformar esse 0,2 em 1,5. Bom, então o que mudou dessa linha daqui, primeira, para essa linha? Só o 0,2, que passou a ser 1/5. Porque aqui, ó, permaneceu 4 elevado a menos 7 menos x, igualzinho aqui. E aqui permaneceu 0,25 elevado a 1 sobre 7 elevado a 2, igualzinho desse lado. Então, agora o que nós vamos fazer? Cortar esse 1/5, cortar 1/5, que é a base, e cortar 1/5 também, daqui, dos dois lados. E vai sobrar só o expoente aqui, 4 elevado a menos 7 elevado a menos x. Então, vamos lá. Então, do lado esquerdo ficou 4 elevado a menos 7 elevado a menos x. E do lado direito ficou 0,25, 1 elevado a 1 sobre 7 elevado a 2. Bom, como nós vimos nesse lembrete segundo, nós temos aqui que 4 elevado a menos 7. Nós podemos, então, inverter o 4 para 1 sobre 4. E o 7 não fica negativo, menos 7 passa a ser mais 7. Então, aqui vai ficar 1/4 elevado a 7. E desse lado de cá, 0,5 também é 1/4. Então, vai ficar 1/4 desse lado e 1/4 desse lado. Sendo que 1/4 aqui vai ficar elevado a 7 positivo. Então, vamos lá. Então, ficou 1/4 elevado a 7 elevado a menos x. E no 0,25 ficou 1/4 também elevado a 1 sobre 7 ao quadrado. Podemos cortar 1/4. Então, aqui só vai ficar 7 elevado a menos x.
E aqui vai ficar 1 sobre 7 elevado a 2. Bom, 7 elevado a menos x, o expoente é negativo. Então, nós vamos passar para 1 sobre 7 para ficar igual aqui. Então, vamos lá. Então, ficou, ao invés de ficar 7 elevado a menos x, nós botamos 1 sobre 7, porque o expoente negativo faz inverter. E ao invés de menos x, ficou x positivo. 1 quarto foi cortado, 1 quarto foi cortado. E do lado de lá só ficou quem? 1 sobre 7 ao quadrado. Bom, nessa equação aqui agora, 1 sobre 7 na base, 1 sobre 7 na base, se nós cortarmos, vai ficar x é igual a 2. Logo, então, x é igual a 2. Vamos ver lá em cima a opção. A opção, então, é a letra B de bola. Resposta, letra B de bola. Questão 2. Se 2 elevado a 3 elevado a x é igual a 8 elevado a 2y, qual é o valor de raiz de x menos 1 de 2y? Solução. Lembrete. O primeiro lembrete é que um radical ele pode ser transformado numa potência em que o expoente é uma fração. Esse m aqui ele é o radicando, ele passa a ser a base da potência do outro lado, e o expoente do m, que no caso não aparece nada, mas nós sabemos que é 1, ele fica na fração em cima, ou seja, no numerador, e o índice y fica no denominador embaixo. O segundo lembrete é para diferenciar quando é 2 elevado a 3 elevado a 2 e 2 elevado a 3, fecha parênteses, elevado a 2. No caso de 2 elevado a 3 elevado a 2, é 3 ao quadrado. 3 ao quadrado é 3 vezes 3, é 9. Então, aqui a base é 2, o expoente é 9. No caso aqui, quando tem parênteses, é só multiplicar 3 vezes 2, 6. Então, tem uma diferença nesses dois casos. Por que que nós estamos nesse exemplo aqui? Porque aqui no questão do 8, nós vamos decompor esse 8 aqui dessa equação, e ele vai ficar 2 elevado a 3. E como o 8 está elevado a 2y, o 2 elevado a 3 é que vai estar elevado a 2y. Ou seja, o 2 elevado a 3 vai estar entre parênteses, porque é ele, 2 elevado a 3, que vai estar elevado a 2y. Ah, mas o 8 não está entre parênteses, mas é 8, e aqui é 2 elevado a 3. Então, o 2 elevado a 3 é 8. Então, nós vamos colocar um parênteses aqui. E no caso, quando ficar 2 elevado a 3, nós vamos pegar o 3 e multiplicar com 2y, vai dar 6y. Mas nós temos aqui um terceiro lembrete importante. O terceiro lembrete é que o radical, o índice no caso, e a radical é o contrário da potenciação. O índice e o expoente aqui se anulam. Então, se aqui é 5 mais y, aqui é 5 mais y, vai cortar um, corta o outro, e vai ficar só o m aqui embaixo, na base. Então, vamos agora pegar essa equação e passar para cá. O caso, essa equação, nós vamos decompor esse 8 aqui para ficar com a base 2 aqui dos dois lados. Base 2 do lado esquerdo e base 2 do lado direito. Decompondo o 8, ficou assim. 2 elevado a 3 vezes 2y. Porque seria um parêntese, então 3 é multiplicado a 2y. Então, nós vamos cortar agora a base, que está igual a 2 e 2. Do lado de cá só vai ficar só 3x do lado esquerdo, e do lado direito vai ficar 3 vezes 2y. Cortando a base 2, ficou 3x, e do lado de lá, 3 vezes 2y. Como eu tenho 3 do lado esquerdo e 3 do lado direito, eu posso dividir por 3. Então, eu vou fazer isso. Dividindo os dois lados por 3, porque eu tenho 3 do lado direito, do lado esquerdo e 3 do lado direito. Então, ficou assim. Essa equação aqui, eu dividi ela toda por 3. Ficou assim. 3 elevado a x dividido por 3. Como é que vai ficar? Isso aqui é uma divisão de potência de mesma base. O que eu faço? Repito a base e subtraio os expoentes. Quais são os expoentes? X no numerador e aqui é 1 no denominador. Então, eu subtraio os expoentes, vai ficar 3 elevado a x menos 1. Então, ficou 3 elevado a x menos 1. Do lado direito, nós cortamos o 3 do numerador e o 3 do denominador, ficou só o 2y. Bom, agora eu quero cortar esse
índice aqui menos 1, x menos 1. Então, eu vou colocar um radical x menos 1 dos dois lados. Radical e potência se anulam, então eu coloco raiz de x menos 1 dos dois lados. Então, eu vou colocar a raiz de x menos 1 do lado esquerdo e vou colocar a raiz de x menos 1 do lado direito. Então, vai ficar assim. Raiz de x menos 1, aí ficou aqui 3x menos 1. Nós colocamos aqui um raiz de x menos 1 e colocamos aqui também. Então, ficou assim. 2y, raiz de x menos 1 de 2y. E essa é a pergunta aqui. O valor de raiz de x menos 1 de 2y. Logo, nós encontramos aqui a resposta. Vamos cortar o x menos 1 com o x menos 1, de acordo com aquele lembrete. Vai ficar só o 3 aqui. É essa que nós queremos achar. Raiz de x menos 1, 2y. Então, nós achamos é igual a 3. Raiz de x menos 1, 2y é igual a 3, que é a letra E. Resposta, letra E. Questão 3. Se A é igual a 12 elevado a 4 vezes 3 elevado a 6 vezes 6 elevado a 7 vezes 4 elevado a 6 vezes 2 elevado a 7. E B é igual a 15 elevado a 6 sobre 5 elevado a 4 vezes 3 elevado a 5. Qual é o valor de A elevado a 1 sobre 17 sobre B? Solução. Se nós não sabemos a resposta, nós sabemos a pergunta. A pergunta é: quanto é A elevado a 1 sobre 17 sobre B? Bom, ele dá o A, que é esse que está aqui em cima, e depois pede para nós elevarmos a 1 sobre 17. Vamos ver aqui o A. O que a gente pode fazer com o A? O A tem o número 12 aqui, e tem o 6 e tem o 4, que podem ser decompostos por primos. Decompondo o 12, vai ficar 2 vezes 2 vezes 3. 2 vezes 2 é 4, é 2 elevado a 2. O 6 é 2 elevado a 3 e o 4 é 2 elevado a 2, que é 2 vezes 2. Então, vai ficar assim. No lugar do 12 ficou 2 elevado a 2 vezes 3, porque 2 elevado a 2 é 4. Então, 4 vezes 3, 12. No lugar do 6, ficou 2 vezes 3. E no lugar do 4, ficou 2 ao quadrado. Foi isso que mudou de uma linha para outra. E agora, o que nós vamos fazer? Vamos pegar esses expoentes que podem ser multiplicados entre parênteses. Vamos multiplicar o 2 pelo 4, vai ficar 2 vezes 4, 8. E vamos pegar esse 2 aqui, multiplicar pelo 6. O expoente 2 pelo expoente 6 dá 12. Então vai ficar assim. Aqui era 2 elevado a 2, multiplicou pelo 4, ficou 2 elevado a 8, 3 elevado a 4, 3 elevado a 6, 2 multiplicou pelo 7, 2 elevado a 7, 3 elevado a 7, 2 vezes 6, 12, então ficou 2 elevado a 12. E por último, 2 elevado a 7. Agora nós vamos agrupar as potências com a mesma base. A base 2, que é aqui, esses 4 aqui. Então a gente repete a base e soma os expoentes. Então vamos somar o expoente 8 com o expoente 7, com o expoente 12 e com o expoente 7. Então vai ficar assim. Ficou o expoente 8 mais o expoente 7 mais o expoente 12 mais o expoente 7. 8 mais 7, 15. 15 mais 12, 25. 15 mais 12, 27. 27 mais 7, 34. Então ficou 2 elevado a 34, porque nós somamos os expoentes. E aqui no 3, 4 mais 6, 10, mais 7, 17. Então, ficou 2 elevado a 34 vezes 3 elevado a 17. Observe que o expoente 34 ele é o dobro do 17.
Então, o 34 ele é o dobro do 17. Então, nós podemos colocar todos os, como o 17, o 34 e o 17 são múltiplos. 17 vezes 2, 34. Então, nós podemos colocá-los no menor expoente, que é o 17. Então, aqui, como é 34, o expoente vai passar a ser 2. E aqui, como é 17 mesmo, vai ficar 1. Então, fica assim. Colocando sobre o mesmo expoente 17, 2 vezes 17 dá 34. E 3 vezes, 1 vezes 17 dá 17, porque o 34 é múltiplo de 17. Bom, aqui dentro, tá, 2 elevado a 2 é 4. 4 vezes 3, 12. Então, fica 12 elevado a 17. Agora, veja bem que a pergunta não é o A, que nós temos que achar. A pergunta é o A elevado a 17. Não, perdão, A elevado a 1 sobre 17. O que nós vamos fazer? Nós vamos colocar, então, para eliminar esse expoente e passar para cá, vamos colocar o radical, raiz de 17, para poder cortar aqui. Dos dois lados, raiz 17 dos dois lados. Raiz 17 de ambos os lados vai ficar assim. Ficou raiz 17A, e aqui vai cortar esse 17 do índice com o expoente 17, vai ficar só o 12. Então vai ficar raiz A com índice 17 é igual a 12, mas também ainda não é a solução. Mas é porque a pergunta é A elevado a 1 sobre 17. Pronto. Mas como aqui é um índice, nós podemos transformar isso num expoente, numa potenciação em que o expoente é uma fração, 1 sobre 17. Então, nós vamos achar o A elevado a 1 sobre 17, que é justamente o 12. Então, já achamos a primeira parte. Falta achar o B. O B é igual a 15 elevado a 6 sobre 5 elevado a 4 vezes 3 elevado a 5. Então, vamos lá. O B é mais fácil. O 15 nós vamos decompor também, é 3 vezes 5. No caso, vamos botar 5 vezes 3. Como está elevado a 6, o 15, então o 5 fica elevado a 6 e o 3 fica elevado a 6. Da onde veio o 5 e o 3? Decompomos o 15. 5 vezes 3 é 15. Bom, aqui é potência de mesma base. Uma divisão. Nós repetimos a base 5 e subtraímos o expoente. 6 menos 4... 6 menos 4, 2. E 6 menos 5, 1. Então, vai ficar assim. 6 menos 4, 2. 5 elevado a 2 e 3 elevado a 1. Pronto. Achamos o A elevado a 1 sobre 17 e o B. Vamos proceder, então, aqui a resposta. A pergunta é essa. Nós temos o A e temos o B. Então, vamos lá. Vai ficar assim. O A elevado a 1 sobre 17 deu 12. E o B deu 5 ao quadrado vezes 3. 12, nós sabemos que 12 é 4 vezes 3. Vamos cortar, então, esse 3 aqui com o 3, vai ficar só o 4 sobre 5 ao quadrado. 4 sobre 5 ao quadrado vai ficar 4 sobre 25. 4 sobre 25, porque nós cortamos o 3 aqui. Aqui era 12. Aqui 4 vezes 3 é 12, aí nós cortamos o 3 com o 3, aí ficou 4 elevado a 5 ao quadrado, que é 4 sobre 25. 25 ao quadrado é 25. Logo, a resposta é a letra C. Resposta, letra C.